Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Esse que é o segundo vídeo que traz informações sobre cálculo de concentração de soluções. Não assistiu o primeiro? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e está aparecendo aqui no card agora para facilitar aí o teu acesso. Esse primeiro vídeo traz informações sobre concentração comum, densidade, título em massa. Então, antes da gente partir para o nosso conteúdo aqui, as novas concentrações, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de conteúdos como esse, ok? Então, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre concentração e quantidade de matéria, fração molar e concentração molar. Mas antes da gente ir para o conteúdo, só aquela revisãozinha básica, solução, é toda vez que eu tenho um soluto dissolvido aí ou diluído aí em um solvente, ok? Então, concentração em quantidade de matéria, para a gente determinar realmente essa concentração que a solução apresenta, é necessário a gente aplicar essa fórmula. Como você vê aí, M, que representa essa concentração em quantidade de matéria, é determinado pelo quociente entre N e V em litros, certo? Do que é que se trata realmente isso, esse N, esse V? Como você vê aqui na imagem, o N ele representa o número de mol do soluto e o V representa o volume da solução em litro. Então, vendo aqui essas definições, eu vou trazer aqui uma questão para a gente aplicar essa fórmula. Exercício 1, calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, que é um outro nome que se utiliza para essa concentração. O correto mesmo é a gente usar a concentração em quantidade de matéria. É o conceito mais atual que tem. De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 3 mol de glicose em água suficiente para produzir 5 litros de solução. Então, se você observar, a gente já tem aqui as duas informações que a gente precisa. Estão destacadas aqui nessa imagem, que é exatamente o 3 mol, que é a quantidade de soluto que a gente tem dissolvido, e os 5 litros aqui de solução, certo? Então, se a gente aplicar aqui na fórmula, colocar a fórmula aqui na imagem, a gente tem exatamente o que? 3 dividido por 5. Então, se a gente faz aqui essa divisão de 3 por 5, a gente vai chegar exatamente na concentração de 0,6 mol por litro. Pode fazer essa continha aí, que você vai chegar exatamente nesse resultado. Então, bem simples, a gente pega aí o volume de 5 litros, né, já está em litro, não precisou fazer nenhuma transformação, coloca aí o 3 mol como numerador, faz a divisão e chega aqui no resultado de 0,6 mol por litro, que é exatamente o resultado aqui em concentração e quantidade de matéria. Agora, o que acontece? Quando a gente fala em molaridade, é comum que a gente encontre algumas questões que ele não te fornece o número de mol. Ele te fornece dados para tu chegar realmente à quantidade de mol daquela substância que tu tem. Para você entender melhor, olha essa imagem. A gente tem aqui a fórmula da molaridade, que é N1 sobre V. Né? Esse 1 geralmente ele é atribuído ao soluto. Né? Às vezes aparece, às vezes não, mas esse 1 é exatamente indicando o número de mol do soluto e esse V é o volume da solução. Como você vê aqui nesse segundo quadrinho, ele está dizendo que esse N1 é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Essa massa do soluto é a massa em grama e essa massa molar do soluto é aquela massa que a gente calcula. Por exemplo, NaCl. Tu vai lá na tabela periódica e vê que a massa do sódio é 23. Tu vê que a massa do cloro é 35,5. Então, se o cloreto de sódio é NaCl, tu pega a massa de um, soma com a massa do outro e vai chegar a 58,5, que é a massa molar do cloreto de sódio, por exemplo. E aí, a gente pega a massa em grama sobre a massa molar e aí tu tem a quantidade de mol. Das duas, uma. Ou tu vai calcular fora dessa equação que a gente viu primeiro, ou tu calcula colocando exatamente o número de mol, né, que é representado por massa e massa molar, tu coloca logo na equação como aparece aqui nesse terceiro quadrinho. Molaridade é igual a M1, que é a massa em grama, sobre a massa molar do soluto, vezes o volume aqui em litro dessa solução.
Então, mais uma vez, para quem não lembra o que é massa molar, trago um outro exemplo aqui, H2S, certo? Que aqui é o ácido sulfídrico. Se a gente pesquisar na tabela periódica, a gente vai encontrar que a massa do hidrogênio é 1, como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, a massa do enxofre é 32, então a gente vai chegar numa massa molar para essa substância igual a 34. Beleza? Segundo tipo de cálculo, segunda concentração aqui desse vídeo, fração molar. Como que a gente vai realmente determinar a fração molar de uma solução? Se você observar aqui nessa imagem, eu coloco como um FM, fração molar, igual a N1 sobre NT. Esse N1, ele representa exatamente o número de mol do soluto ou do solvente, na realidade da substância que tu quer determinar essa fração molar, certo? E o NT, que é o número de mol total. Então, trazendo já aqui uma questão, isso aqui, não sei se você que assistiu o primeiro vídeo, viu aí o título em massa, o cálculo de título em massa, que é a massa de uma substância sobre a massa total. Deve ter achado muito parecido aqui com o raciocínio. A única diferença é porque, na ideia de título em massa, eu vou procurar a massa de 1 sobre a massa total. E quando eu falo em fração molar, no lugar de trabalhar com massa, eu vou trabalhar com a quantidade de mol. E eu falei há pouco como que a gente determina a quantidade de mol de uma substância. É só pegar a quantidade de massa em grama dessa substância e dividir pela massa molar que essa substância apresenta. E para calcular essa massa molar, a gente tem todos os dados aí de quanto que vale realmente cada elemento. Então, a questão 2, uma solução possui 5 mols de álcool comum e 20 mols de água. Podemos afirmar que as frações molares do soluto e do solvente são respectivamente iguais a quanto? Então, a gente destacando aqui os valores que a gente vai utilizar, eu tenho 5 mols de álcool e eu tenho 20 mols de água. Colocando aqui na fórmula, eu boto os 5 mols de álcool aqui em cima e 25 abaixo. Isso por quê? Porque tem que ser o número de mol total. Quando a gente divide 5 por 25, a gente chega numa fração de 0,2, que é como se correspondesse aí 20% dessa solução. E aí, claro, não é necessário que a gente passe aqui os cálculos para determinar qual é a fração molar da outra substância. Se são duas substâncias que existem aí nessa solução, se uma equivale a 20%, a outra vai ser quanto? 80%. Afinal, a soma das duas tem que dar exatamente 100%, ok? Terceira concentração, concentração molar. Cuidado! Concentração molar, concentração molar. Essa molar, como eu falei, apesar de ser uma definição meio antiga, ela ainda aparece por aí em algumas questões, certo? Mas agora a gente está falando em concentração molar. Colocando aqui na fórmula, é representado por esse W e a gente tem o N1 sobre M em quilogramas. Então, explicando do que é que se trata cada um, esse N1 representa exatamente o número de mol do soluto e esse M é a massa do solvente em quilograma. Cuidado para não confundir, certo? Cuidado para não confundir, porque lá na concentração em quantidade de matéria era o volume da solução em litro. E aqui não, eu estou falando em massa do solvente em quilograma. Não é da solução, é só do solvente. Trazendo aqui a nossa terceira questão, assinale a alternativa que fornece o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 980 gramas de ácido em 1000 gramas de água. Dados: massa molar, 98 gramas por mol. Então, destacando aqui duas informações importantes, a gente tem 980 gramas de ácido e tem 1000 gramas de água. Estão destacados. Colocando aqui na fórmula, como você vê aqui na imagem, N1 sobre massa em quilograma, a gente vai colocar o 1, que representa exatamente 1000 gramas, a mesma coisa que 1 quilo. Então eu coloquei o 1 aqui como denominador. Agora, professor, eu não entendi de onde foi que saiu esse 10.
porque aqui no enunciado você destacou só 980. Bem simples. O que justifica esse 10 é o seguinte: o N1 ele representa o número de mol e não a quantidade de massa. Se a gente pega o 980 gramas do ácido e divide pelo peso molecular dele, peso molar que é 98, 980 por 98 vai dar quantos mol aí? Exatamente 10, certo? Mais uma vez, não é a massa que tu vai utilizar, é o número de mol, e o número de mol ele é sempre calculado pela quantidade de massa em grama dividido pela massa molar. Então chegamos aqui a um valor de 10 mol. 10 por 1, a gente sabe que essa solução vai apresentar uma concentração de 10 molar. Então é isso, eram essas as informações que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo sobre esses 3 tipos de concentração. Dou uma dica, mais uma vez, quem assistiu o primeiro vídeo viu que eu falei sobre isso. O que vai fazer com que tu realmente domine esses conceitos de concentração de soluções é o tempo que tu dedica a resolver questões e entender a resolução delas. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.